Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar então nossa aula de hoje, a sequência do nosso conteúdo de ótica, né? Na aula passada a gente falou sobre os espelhos planos, ou seja, a superfície plana, refletora, que sempre vai formar uma imagem virtual, porque ela é observável dentro do espelho, do mesmo tamanho que o objeto, cabeça para cima, né? Então cabeça para cima, virtual, mesmo tamanho, e a mesma distância sempre do espelho. E enantiomorfa, que é aquele negócio de inverter a lateralidade. Isso foi o que a gente viu na aula passada. Na aula de hoje a gente vai falar de um tipo de espelho que é bem interessante, que são os espelhos esféricos, os espelhos curvos, né? Na realidade tem espelhos que são parabólicos, tem espelhos que são curvos, esféricos, né? Então tem vários tipos de espelhos curvos. A gente vai falar hoje sobre os espelhos que são esféricos. Então tem várias aplicações, por exemplo, olha aqui, ó, o telescópio Hubble, o fundo do telescópio Hubble é um espelho esférico, tá? Que é usado para formar a imagem lá no sistema das estrelas, das galáxias, etc. Um espelho de ótica, tá? O espelhinho de maquiagem das meninas, em geral também é um espelho curvo, um espelho esférico. O espelho de vigilância que a gente tem no mercado, espelho esférico. O retrovisor, em geral, ele já está vindo com espelho esférico, tá? Então, pessoal, o espelho esférico ele tem várias aplicações. E o que é um espelho esférico, para a gente começar entendendo? É uma superfície espelhada que veio de uma esfera espelhada. Então, você pega uma esfera, realmente uma esfera espelhada, corta um pedaço dessa esfera e esse pedaço aqui, ó, essa cunha, vamos dizer assim, que sobra dessa esfera, se ela for espelhada ou por fora, como aqui, ou por dentro, por aqui, você vai ter um tipo de espelho esférico. Então, o espelho esférico é um espelho que é a partir de uma superfície esférica, tá bom? Então, pessoal, os elementos dos espelhos esféricos, eles são muito simples de você entender, se você entende que ele veio de uma bola espelhada, tá? Então a gente chama de espelho côncavo, esférico côncavo, quando ele reflete por dentro, tá? Então a luz está vindo aqui, reflete dentro desse espelho, lembra que essas barbinhas aqui indicam a parte de trás do espelho. Então esse espelho reflete por dentro, ele é um espelho côncavo, tá bom? E esse aqui é um espelho que reflete por fora, tá vendo? A luz vindo por fora dele, o espelho convexo. Então a primeira nomenclatura que a gente tem que saber, refletiu por dentro é côncavo, refletiu por fora é convexo. E pessoal, olha aqui o pontilhado, ó. Todos eles são pedaços de uma bola espelhada que foram cortados. Então veja que o centro da bola, da onde esse espelho foi retirado, não tem criatividade nenhuma. A gente chama de centro de curvatura do espelho, tá? Então o centro da esfera que originou a superfície do espelho. Então o centro da esfera é o centro de curvatura do espelho. O ponto onde o eixo do espelho, olha aqui, ó, o eixo do espelho que separa ele em duas partes iguais, o eixo cortando o espelho marca um ponto que a gente chama de vértice. Então, eixo, vértice, eixo cruza aqui, vértice, vértice, vértice. E pessoal, a metade do caminho, exatamente no meio do caminho, entre o centro e o vértice, a gente tem o foco do espelho, tá bom? Então o foco do espelho convexo é aqui dentro dele e o foco do espelho côncavo é aqui fora dele. Então veja, o espelho côncavo tem o foco e o centro fora do espelho, tá vendo? Na frente do espelho. O espelho convexo, ele tem o foco e o centro dentro do espelho, atrás do espelho. Tá? Então essa é uma principal diferença aí entre esses dois espelhos. E aí, gente, como esses espelhos vieram de uma esfera que foi cortado um pedaço, eles também têm um raio de curvatura. Que, de novo, gente, sem criatividade nenhuma, o raio de curvatura de um espelho esférico corresponde ao raio da bola que originou esse espelho, tá? Então vamos lá, o C é o centro de curvatura, o R o raio de curvatura, a metade do caminho entre o centro e o vértice é o foco, metade do caminho entre o centro e o vértice é o foco. Espelho côncavo tem esses pontos fora do espelho, na frente dele, e o espelho convexo tem esses pontos dentro do espelho, atrás dele. Beleza? Então, a gente precisa entender o que acontece quando a luz incide nesses espelhos, que é o que a gente chama de comportamento dos raios notáveis. Primeira coisa, gente, todo raio de luz que reflete, ele segue as leis da reflexão, que são as leis que a gente viu na aula passada, tá? Mas, quando a gente aplica as leis da reflexão nos espelhos esféricos,
Existem 4 raios que eu estou contando aqui para vocês, ó, que tem comportamento facilmente destacável. A gente consegue rapidamente perceber o que esses raios fazem. E aí, gente, nós temos que entender e saber, assim, de cabeça esses 4 raios, porque logo em seguida a gente vai usar os raios para formar a imagem. Volta lá na aula do espelho plano, só para você entender a lógica, que você vai ver que a gente pegou sempre 2 raios incidindo no espelho para poder determinar o que acontecia com a imagem no espelho plano. Na aula de hoje a gente vai ter que fazer a mesma coisa, a gente vai ter que pegar pelo menos 2 raios, jogar esses raios no espelho para ver onde eles vão e ver onde a imagem vai estar formada. Tá? Só que para a gente saber isso, a gente tem que primeiro saber quais são esses 4 raios que seguem as leis da reflexão, mas que têm comportamento facilmente destacável. Então vamos lá. O primeiro raio é o que a gente chama de raio que incide paralelo ao eixo do espelho. Sempre que ele incidir paralelo ao eixo, ele vai refletir na direção do foco. Então vamos ver como que seriam esses raios nesses 2 espelhos. Vamos começar aqui pelo espelho côncavo. Tá? Ó, raio incidiu paralelo, bateu no espelho. Para onde ele vai? Sai na direção do foco. Então ele sai para cá. Ok, gente? Então, entrou paralelo, sai na direção do foco. Vamos ver no convexo? Entrou paralelo, olha aqui, ó. Entrou paralelo, aí cuida. Aqui tem gente que vai pegar esse raio e querer jogar ele aqui para dentro, ó, passando no foco. Pessoal, não pode. Isso aqui é um espelho, ok? A luz bate e volta, ela reflete, ela não pode passar adiante, que nem aqui. Tá, professor, mas se ela tem que voltar, como é que ela vai passar no foco? Presta atenção. Ela vai voltar na direção do foco. Então ela volta, ó, como se fosse passar no foco, mas o raio em si não passa. Você pode prolongar o raio aqui, ó, e o prolongamento dele dentro do espelho é que vai passar pelo foco. Tá bom? Gente, isso aqui é um espelho. A luz bate e volta, tá? O prolongamento dela aqui é que passa no foco. Gente, outra coisa que é importante a gente saber. Quantos raios eu posso desenhar paralelos ao espelho? Quantos eu quiser. Eu posso desenhar um aqui, posso desenhar um paralelo aqui por baixo. Para onde ele vai? Foco. Posso desenhar um paralelo aqui, bateu no espelho. Para onde vai? Foco. Eu posso desenhar quantos eu quiser. Aqui também, tá? Paralelo, entrou, não pode ir para lá, então ele volta aqui para frente, o prolongamento dele passa no foco, tá bom, gente? Posso desenhar um paralelo aqui, bate, volta, e o prolongamento dele passa no foco. Eu estou desenhando um de cada tipo, tá bom? Eu vou desenhar um do primeiro tipo, um do segundo, um do terceiro, mas tem vários, é importante a gente lembrar disso, posso desenhar quantos quiser. Vamos para o segundo. O raio que incide na direção do foco vai refletir paralelo ao eixo. De novo, posso desenhar um monte de raio que passe pelo foco. Então vamos desenhar aqui no côncavo. Ó, desenhei um raio que entra passando pelo foco, bateu no espelho. Para onde esse cara vai? Está aqui escrito. Paralelo ao eixo. Então, incidiu passando no foco, vai embora paralelo. Tá certo? Vamos ver aqui no convexo, ó. Incidiu passando pelo foco. Gente, cuidado. Não é incidir aqui por trás, tá? Raio de luz vem pela frente do espelho. Então ele incidiu, ó, como se fosse passar no foco agora. Ele não consegue bater lá, mas ele vai como se fosse. Então bateu no espelho, o que ele faz agora? Reflete paralelo, volta paralelo ao eixo. Pessoal, vou insistir com vocês. Quantos raios tem desse tipo? Quantos você quiser desenhar. Se quiser desenhar um que entra no foco aqui por baixo, ó, entrou aqui, passou no foco, bate lá, vai paralelo. Entrou um aqui, passou no foco, bate aqui, vai paralelo. Mesma coisa aqui, ó, no convexo. Entrou um aqui como se fosse bater no foco, bate aqui e volta paralelo. Pode desenhar quantos quiser. Tem que entender a regra do raio, tá bom? Terceiro raio. O raio que incide na direção do vértice reflete abrindo o mesmo ângulo em relação ao eixo. Então o eixo está aqui, ó, incide um raio, bateu lá no vértice, é só fazer aquela jogadinha do ângulo. Ver quanto de ângulo tem aqui, ó, pode ser no olhômetro mesmo, tá? Em casa não precisa se preocupar muito não. Então você vê mais ou menos no olhômetro qual é o ângulo que tem aqui, joga esse mesmo ângulo para o outro lado e ele vai sair aqui para baixo, ó.
tá? Então ele abre o mesmo ângulo. De novo, posso desenhar um monte de raios aqui batendo no vértice, só brincar com o mesmo ângulo para o outro lado do eixo e ele vai embora. Mesma coisa aqui no convexo, ó. Entrou, bateu no vértice, abre o mesmo ângulo aqui com o eixo e ele vem embora. Então abre o mesmo ângulo, vem embora para cá. Tá certo? Quarto raio, o raio que incide na direção do centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Então vamos ver, ó. Entrou um raio aqui passando pelo centro, ó. De novo, eu poderia desenhar vários, estou repetindo isso. Tá? Então entrou passando pelo centro, ele reflete em cima dele mesmo. Convexo, entrou um que passaria lá no centro, de novo, posso desenhar vários que passariam lá no centro. Ele bate no espelho, volta em cima dele mesmo. Tá bom? Então esses são os 4 raios que a gente precisa saber e existem vários raios de cada um desses tipos. Pode desenhar quantos quiser. Aqui eu desenhei um de cada tipo só para a gente entender como é que funciona. Tá? Então como eu falei, ó, esse slide aqui é o mesmo slide da aula passada, que é o slide que mostra para a gente como é que faz para a gente formar a imagem, para a gente buscar a imagem formada no sistema. Lembra que você precisa definir o encontro de raios emergentes que saem do espelho, hein, gente? O encontro de raios que saem do sistema ou seus prolongamentos é que vão definir se a imagem é real ou virtual. Então, se for encontro de raios emergentes, imagem real, mantém na cabeça. Nesse caso, a imagem é projetável, como o exemplo do cinema. Não consigo ver a imagem no espelho, só se tiver uma tela fora do espelho, aí eu vejo a imagem ali, tá bom? E se o encontro dos raios emergentes não acontecer, mas se eu prolongar, fazer aquele prolongamento para dentro do espelho e esses prolongamentos se encontrarem, aí eu tenho uma imagem virtual que eu consigo observar lá atrás do espelho. Ó, como esse cidadão aqui está vendo a imagem dele lá atrás do espelho, é uma imagem virtual. É do espelho plano que a gente viu na aula passada. Tá? Então, a imagem do espelho plano é formada pelo encontro de prolongamentos. Só voltar lá na aula passada que você vai ver. Agora, nos espelhos esféricos, vai começar a ter encontro de raios emergentes. Então, a gente vai começar a brincar com imagens reais, que não acontecia na aula passada. Então, fica ligado, beleza? Então, vamos ver. Ó. Primeiro, imagem no espelho côncavo. Gente, agora eu vou usar os raios. Aqueles raios que eu vi lá atrás, eu vou ter que usar agora aqui no espelho para poder entender como é que a imagem vai ser formada. E determinar o local onde ela vai ser formada. Então, primeiro caso de formação de imagem, quando o meu objeto está muito longe, lá no infinito, entre aspas, ou seja, está muito longe do espelho. Um exemplo, se eu quiser fazer a imagem do Sol, a imagem de uma estrela, até a imagem de um morro distante, de uma árvore distante, eu posso considerar que esse objeto está no infinito. Tá bom? Está muito longe do espelho, em relação ao tamanho do espelho, que é pequeno geralmente. Pessoal, quando o objeto está muito longe, olha esse inbox aqui do lado, ó. Quando o objeto está muito longe, a gente pode fazer uma aproximação de que os raios de luz que saem dele e chegam no espelho são todos paralelos entre si, tá? E aí eu ajusto a posição do espelho para que esses raios entrem todos paralelos ao eixo principal. Por que eu estou fazendo isso? Porque todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, a gente acabou de ver. Ele vai para onde? Para o foco do espelho. Então vamos desenhar, ó. Um raio veio aqui, lá do infinito, paralelo, tá? Veio lá do infinito, entrou aqui paralelo, bateu no espelho, foi para o foco. Pessoal, com um raio emergente, só tem um raio emergente, um raio saindo, tá? Eu consigo definir a imagem? Não, acabamos de ver. A imagem precisa de pelo menos 2 raios. Então você não pode desenhar um só, tem que desenhar pelo menos mais um. Pode desenhar 3, 4, 5, todos paralelos aqui, tá? Então, ó, vou desenhar mais um que entrou paralelo aqui embaixo, bateu no espelho, foi para o foco. Opa, agora eu tenho o encontro exatamente aqui no foco dos 2 raios emergentes e não dos seus prolongamentos. Então, aqui eu tenho a minha imagem formada. Ou seja, é uma imagem real, porque é formada pelo encontro de 2 raios emergentes, e não prolongamentos. E é uma imagem pontual, porque elas se encontram exatamente no eixo aqui. Então, é um pontinho formado a imagem ali só. Então, imagem real, pontual, no foco. Tá? Então, esse é o primeiro caso
de formação de imagem nos espelhos esféricos côncavos. A imagem se forma pontualmente ali no foco. Vamos para o segundo caso. Pessoal, entende a lógica. O que eu estou fazendo agora é trazer meu objeto cada vez mais perto do espelho. Ele estava lá longe. Então, Opa, desculpa. Tudo bem, vamos lá. Deixa eu falar uma aplicação desse caso. Tá? Os telescópios são grandes exemplos que se apropriam desse caso de formação de imagem. Porque, em geral, as estrelas, os astros que a gente quer fotografar, eles estão realmente muito longe aí do telescópio, né? Então, os raios chegam todos paralelos ao eixo. E aqui tem um exemplo, ó. O menininho aqui está olhando no telescópio. Aqui está o tubo representado desse telescópio, olha só. Os raios de luz da estrela ou do astro chegam todos paralelos aqui ao eixo, batem no espelho e são refletidos para onde? Olha aqui, para o foco. Tá? São refletidos para o foco. Só que daí, em geral, eles botam ainda um espelhinho plano no meio do caminho só para desviar esses raios de luz e chegar no olho do cidadão, como ele está botando o olho aqui. Tá bom? Então, o telescópio é um exemplo que se apropria do objeto no infinito para formar a imagem. O Hubble, aquele que a gente viu no começo da aula, aquele espelhão lá, é um espelho curvo que vai jogar os raios de luz para o foco. Beleza? Tá, então agora completando o raciocínio, né? Estou trazendo meu objeto cada vez mais perto. Ele estava lá no infinito, agora ele está aqui antes de chegar no centro. Ele está mais perto do espelho, tá bom? Vamos de novo, vamos lembrar da aula de espelho plano. Eu tenho um objeto extenso e eu quero ver onde está a imagem dele. Como é que eu faço? Pessoal, você imagina um ponto. A gente vai pegar o ponto do topo da cabeça, como se fosse um pontinho do topo do objeto, e formar a imagem desse ponto. O lugar onde formar a imagem desse ponto, a gente já vai ter noção de onde que está a imagem desse objeto. Aqui poderia ser uma vela, poderia ser uma criança, poderia ser qualquer coisa, tá? Eu estou desenhando uma seta só para dar ideia de cabeça para cima ou cabeça para baixo, mas é um objeto. Então tá. Pessoal, vamos lá. Eu preciso de quantos raios de luz, de novo? 2, pelo menos 2 raios. Que saem da onde agora? Lá do infinito? Não. Que saem desse ponto que eu estou querendo formar a imagem. Então eu posso jogar um raio de luz que sai daqui e vai paralelo ao espelho. Ó, eu posso desenhar isso. Se eu jogar um raio de luz que sai daqui e vai paralelo, esse raio reflete onde? No foco. Então, olha lá. Pronto. Desenhei um raio de luz que sai do topo do objeto, entra paralelo, sai no foco. De novo, um raio só é suficiente? Não, preciso de pelo menos 2. Então eu vou jogar agora um raio de luz que sai aqui do objeto e passa pelo foco. Então eu vou jogar um raio de luz que sai daqui, passa pelo foco e bate no espelho. Para onde esse raio vai? Se ele entrou pelo foco, ele sai paralelo. Então, ó, entrou no foco, saiu paralelo. Formou a imagem. Por que formou a imagem? Porque os 2 raios que saíram, esse aqui e esse aqui, ó, se cruzaram exatamente nesse ponto. Cuidado! Professor, o raio não cruzou aqui no foco? Não, gente. Aqui no foco, ó, é um incidente cruzando com um emergente. Isso não forma imagem. É só olhar os slides ali atrás. Imagem é cruzamento de raios emergentes ou seus prolongamentos. Então, ó, aqui é um raio emergente e aqui é um raio emergente. Cruzou? Então, vamos lá, pessoal. Cruzou. Aqui está a imagem. Mas imagem de quem? Imagem do topo do objeto. Então, se a imagem do topo do objeto está aqui embaixo e o eixo está aqui em cima, essa imagem é invertida, cabeça para baixo. Tá? Porque a imagem do objeto lá em cima está formando aqui embaixo do eixo. Então, essa é uma imagem, primeiro, invertida, formou aqui embaixo. Real ou virtual? Ah, não sei. É só lembrar, aqui eu tenho encontro de raios emergentes, não é prolongamentos, é raios. Então, uma imagem é real, portanto, projetável. Eu preciso de uma tela ali para poder ver, tá bom? Então, ela é real, invertida, tá? E o tamanho, se a gente pudesse olhar com cuidado aqui, e o ideal é você ir fazendo. Pega um caderno aí, pega uma caneta, desenha o espelho, desenha os raios, para praticar bem isso, tá? Então, uma imagem, ó, real. O tamanho, se a gente olhar bem, ele vai ser um pouquinho menor que o tamanho do meu objeto. Então, uma imagem real menor e invertida.
ok? E que se forma entre o centro e o foco do espelho côncavo. Pessoal, existem videozinhos na internet que ajudam a gente a visualizar isso, tá? Se você duvida que isso aqui acontece, você clica aqui depois aí no slide que eu vou deixar para vocês lá no Siga. Você clica aí no slide, no vídeo, e você vai ver que realmente, olha aqui, ó, tem uma vela aqui atrás, ó, antes do centro, exatamente esse caso aqui, uma vela antes do centro, aqui tem um espelhinho côncavo, e olha só onde ele botou a tela, entre o foco e o centro, ó. A tela está entre o foco e o centro, formando a imagem invertida da vela, chama de cabeça para baixo aqui, então uma imagem invertida, menor e real. Olha lá, gente, primeira vez que vocês estão vendo uma imagem real aqui na disciplina. A imagem real, ela é projetável. Lembra que eu falei? Ela não é observável. Não dá para ver nada da vela no espelho. Ok, até dá, mas é por outras questões. Mas a imagem da vela formada nesse caso aqui é formada de forma real na tela. Ou seja, se eu tirar a tela, eu não consigo ver a imagem real. Tá? A imagem real ela é projetável. Guarde isso pela milionésima vez. Então vamos lá. Próximo caso agora, eu vou botar meu objeto em cima do centro. Então, estou trazendo ele cada vez mais perto, tá, gente? Estava no infinito, agora estava antes do centro, agora em cima do centro. Vocês já entenderam? Vamos fazer a mesma lógica. Pegar um ponto do topo do objeto e jogar 2 raios. Vamos lá? Jogo um paralelo, sai no foco. Jogo o outro raio que passa no foco, sai paralelo. De novo, cruzou, só que agora cruzou exatamente embaixo do centro. Ó. Então, minha imagem está aqui. Pessoal, vamos lá, usando a lógica. Essa imagem é o quê? Invertida, porque cruzou aqui embaixo. Real, porque é formada pelo encontro de raios emergentes e não prolongamentos. Tá? É do mesmo tamanho. Se vocês fizerem com rigor matemático, aí vocês vão ver que o tamanho da imagem e do objeto são iguais. Então, ela é uma imagem real, do mesmo tamanho, invertida e formada em cima do centro também, tá bom? Olha lá o videozinho, de novo, ó. Agora ele pôs a vela aqui em cima do centro do espelho e aí a imagem formada exatamente, ó, a tela tá junto da vela, tá? A tela tá junto da vela, em cima do centro também. E ali tá a imagem formada da vela invertida e do mesmo tamanho. Tá meio ruim de ver a vela aqui, mas elas são do mesmo tamanho, só que invertida. Então isso realmente acontece, tá, pessoal? Imagem real, projetável. Se eu tirar a tela, não enxergo nada. Eu estou me repetindo isso porque tem que entrar na cabeça de vocês, tá bom? Seguimos então para o próximo passo, que é trazer o objeto agora entre o foco e o centro, trazer ele um pouquinho mais perto. Então trouxe entre o foco e o centro, vou pegar um ponto lá em cima, jogar 2 raios, de novo, mesma lógica. Vou jogar um raio que entra paralelo, vamos lá, sai no foco. Vou jogar um raio que entra no foco, sai paralelo. Cruzou agora os 2 emergentes aqui atrás, ó. Então a minha imagem é real, encontro de raios emergentes, invertida, porque a imagem do ponto lá de cima caiu aqui embaixo, e agora a imagem é maior que o meu objeto. Então ela é real, maior, invertida e aqui antes do centro, tá certo? Olha lá a brincadeirinha que eles botaram no vídeo. Minha vela agora entre o foco e o centro e a tela da imagem real projetada, ó, lá atrás, antes do centro, tá? Uma imagem maior que o meu objeto, então é exatamente o que a gente está vendo aqui, dá para ver na prática, desde que você tenha, claro, um espelho côncavo, uma tela e uma fonte de luz para poder brincar. Tá certo, pessoal? Vamos seguir. Trouxe agora meu objeto mais para perto. Agora eu vou pôr ele em cima do foco e ver o que acontece. Mesma lógica, vamos jogar 2 raios. Vou jogar o raio paralelo, sai no foco. Tá bom? Agora eu não tenho como jogar um raio, quer dizer, eu até posso, né? Até poderia jogar um raio de luz que sai aqui do meu objeto e passa pelo foco. Só que você tem um problema sério, né? Como é que você vai atravessar o próprio objeto para chegar aqui no foco? E mais, se você conseguisse essa façanha, o raio que passa pelo foco, ele não vai bater no espelho, né? Ele está saindo aqui para baixo, ó. Então não é útil, tá? O que eu tenho que fazer? Vou desistir? Não, agora usa aqueles outros raios. Lembra que a gente viu 4 raios. Então eu posso jogar um raio de luz que sai do meu objeto e bate aqui no vértice, tá? Se eu fizer isso, como é que eu sei para onde esse raio vai?
é só você abrir o mesmo ângulo em cima e embaixo em relação ao eixo, como a gente viu no início da aula. Então, ó, joga um raio no vértice, abriu o mesmo ângulo aqui em cima e embaixo, esse raio sai para cá. E aí eu tenho um problema, né? Zebrou a minha vida. Porque esse raio aqui é um raio emergente. Esse raio aqui é um raio emergente. Eles se cruzaram? Não se cruzaram, pessoal. Não se cruzaram. Aí você vai dizer, pá, professor, mas beleza, vou jogar mais um raio, vou jogar o raio que passa no centro de curvatura. Posso fazer isso? Pode, você pode jogar quantos raios você quiser. Então, ó, eu vou jogar um raio que sai aqui do objeto e bate no espelho. Só que bate inclinado aqui, ó, porque é como se ele tivesse vindo, lá do centro, tá? Para passar no centro, ó. Então é como se ele tivesse vindo lá do centro, bateu no espelho. Para onde que esse raio vai? Volta em cima de si mesmo. Então ele entra lá, ó, entrou e voltou. Entrou e voltou em cima dele mesmo. Resolveu o seu problema? Não resolveu, gente, olha só. Esse raio emergente e esse raio emergente não estão se cruzando. Ou seja, não tem formação de imagem aqui na frente. Tudo bem? Aí você pode fazer o mesmo truque que você fez lá no espelho plano, que é prolongar os raios emergentes para ver se os prolongamentos se encontram. Se você fizer isso, ó, prolongou esse emergente, prolongou esse emergente, prolongou esse emergente. Pessoal, nem os prolongamentos se encontram. O que eu estou querendo dizer para vocês? Não tem imagem real, não tem imagem virtual. Ou seja, nem os raios emergentes se encontram, nem os prolongamentos deles se encontram. Então, isso é dito de imagem imprópria. Ou seja, não tem formação de imagem. Ou algumas fontes vão dizer que a imagem se forma no infinito. Ou seja, os raios paralelos se encontram no infinito, como se fosse isso, tá? Então, uma imagem imprópria, você não vai ver nenhuma imagem formada para o objeto colocado no foco. E aí você vai dizer, professor, então isso não tem aplicação nenhuma, porque por que diabos eu vou colocar um objeto no foco se eu quero formar a imagem dele e a imagem não vai ser formada? Aí onde você redondamente se engana, tá? As lanternas, ó, os faróis, em geral, eles são formados por espelhos curvos, olha aqui dentro, ó. E aqui dentro do farol também tem um espelho curvado, às vezes é parabólico, etc. Mas funciona com a mesma lógica, tá? E aí o que eles fazem? Eles colocam a lâmpada da lanterna ou a lâmpada do farol exatamente no foco do espelho. Mas por que, professor? Porque daí os raios que saem da lâmpada, todos eles saindo do foco, vão refletir paralelo. Não tem encontro de raios. Então é isso que me interessa numa lanterna, é isso que me interessa num farol, é iluminar a região na minha frente. Eu não quero formar imagem. Eu não quero ver uma imagem de uma lâmpadazinha na parede. Tá bom? Então lanternas, faróis aí são exemplos clássicos onde é esse caso de formação aqui que você usa. Bota a lâmpada no foco simplesmente para jogar um feixe de luz na sua frente, sem formar imagem nenhuma. Beleza? Vamos lá então, agora trouxe meu objeto mais para frente aqui ainda, mais perto do espelho. Agora ele está entre o foco e o vértice. Entre o foco e o vértice. Vamos jogar dois raios, mesma lógica, então olha lá. Joga um raio paralelo, bate no espelho, sai no foco. De novo, não vou jogar um raio que passa pelo foco aqui para trás, né? Vou jogar um raio que bate no vértice, ó. Então joga um raio que bate no vértice, abre o mesmo ângulo aqui com o eixo e ele vem embora aqui para trás, aqui para baixo. Pessoal, de novo, esse raio emergente e esse raio emergente se cruzaram? Não se cruzaram. Vou tentar fazer o prolongamento lá para dentro, sempre isso, ó. Então prolonga esse cara e prolonga esse cara aqui para dentro. Olha lá, cruzou. Então agora, quando o objeto está entre o foco e o vértice, ocorre o cruzamento de prolongamentos dos raios emergentes e, portanto, a imagem está aqui de cabeça para cima agora, porque o ponto de cruzamento está junto, né? Acima do eixo, então cabeça para cima. Amados, essa imagem aqui agora é real ou virtual?
Virtual, porque está sendo formada pelo encontro de prolongamentos, tá? Então, uma imagem virtual de cabeça para cima, então uma imagem direita, e olha só, o tamanho dela é maior que o tamanho do objeto. Então, virtual, maior e direita. Ou seja, essa imagem aqui dentro é realmente observada no espelho. Eu não preciso projetar, gente, porque é uma imagem virtual. Então, olha aqui a mulher aqui, ó, com a mão na frente do espelho côncavo. Ela colocou a mão entre o foco e o vértice do espelho. E aí, como ela botou a mão entre o foco e o vértice, olha lá, a imagem é virtual, ou seja, dá para ver, não precisa projetar. Maior que a mão dela, imagem maior, e direita, cabeça para cima, tá? Aquele espelhinho do dentista é a mesma coisa, tá, gente? Ele é um espelho côncavo, então ele aproxima aqui do seu dente para botar o seu dente entre o foco e o vértice. E aí a imagem que se forma lá do seu dente lá dentro, ó, é observável, maior zona, então amplia a visão para ele. O espelho de maquiagem das meninas também, que cria uma imagem virtual maior do olho da menina. Aí, aquele espelho da ótica que eu mostrei no início da aula, é tudo espelho côncavo que funciona com base nesse caso aqui de formação, tá certo? Acabou o espelho côncavo. Tá? Então a gente já viu todos os casos possíveis de formação de imagem com espelho côncavo. Agora eu vou mostrar o do convexo. E aí eu tenho uma boa notícia para vocês. O convexo é muito mais fácil que o côncavo. Por quê, pessoal? Porque o objeto na frente do espelho, no espelho convexo, ele não vai interagir com esses pontos, ou seja, eu não posso colocar meu objeto aqui, ó. Não posso colocar meu objeto aqui, 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 tudo, porque isso aqui está atrás do espelho, é nonsense, é sem sentido fazer isso. O teu objeto no espelho convexo, ele vai estar sempre, obrigatoriamente, antes do vértice. Sempre. Então só tem um caso que a gente precisa fazer, não precisa fazer vários casos. Entendeu? Então no côncavo a gente fez vários casos, porque no côncavo eu posso botar meu objeto em qualquer um desses pontos. No convexo não. Então o convexo só tem um caso. Vamos jogar os raios? Então, ó, de novo, pega um ponto aqui em cima, joga um raio paralelo, só que agora veja, paralelo não vai para o foco, hein, gente? Porque não pode entrar no espelho, de novo chamando a atenção. Então ele bate e vem aqui para frente como se fosse para o foco, tá? Como se fosse o prolongamento dele passa no foco, ok? E vou jogar um que entra aqui no vértice, ó. Bate no vértice, abre o mesmo ângulo, vem embora aqui para baixo. Pessoal, esse raio emergente cruzou com esse raio emergente? Não cruzou. Então, usa de novo a estratégia de prolongar esses dois raios, ó. Prolongou esse emergente, prolongou esse emergente, cruzou. Cruzou, a imagem está aqui, então, uma imagem virtual formada pelo prolongamento. O tamanho dela é menor que o objeto, tá? E ela é direita, tá? Formou aqui em cima, então cabeça para cima. Então, uma imagem virtual menor e direita. Fica a dica, no espelho convexo só tem um caso de formação. E esse caso, então, a gente usa uma palavrinha mnemônica aqui, ó, que é a abreviação de virtual menor e direita. VMED. Então, no espelho convexo, a imagem é sempre VMED, virtual menor e direita. Aí, um exemplo, né? Então, o bonitão aqui se olhando no espelho convexo, e no espelho convexo ele pode ir para qualquer lugar que ele queira, na frente do espelho, porque só tem um caso de formação. Então, a imagem dele vai sempre aparecer lá dentro do espelho, porque é virtual. Ele vai sempre aparecer menor que o tamanho dele, porque a imagem é menor, e ele vai sempre aparecer de cabeça para cima, porque a imagem é direita. Então é sempre VMED, o espelho de vigilância, o espelho da porta do ônibus e por aí vai. Tá? Então esse é o espelho convexo. Então tá, gente, entendido esses casos de formação, o que a gente vai fazer agora é determinar de uma outra forma as mesmas coisas que a gente viu graficamente. Então a gente determinou as imagens de modo gráfico até agora. Nos espelhos esféricos eu ainda posso determinar de forma analítica ou matemática o que acontece com as imagens, tá? Eu posso determinar isso matematicamente. Então, só para vocês entenderem a lógica, existe um conjuntinho de equações que, se você usar essas equações matemáticas, você consegue calcular as características da imagem. Isso é muito interessante, muito legal também.
Então, se porventura, na hora, você não lembrar dos casos gráficos, gente, lembra das equações. Em geral, essas equações são fornecidas no vestibular. Então, se você lembrar dessas equações, você consegue determinar matematicamente a mesma coisa que acontecia nos casos gráficos, tá bom? Então, pessoal, a primeira equação que a gente vai ver é a chamada equação de Gauss, ou equação dos pontos conjugados. Pode aparecer isso também. Ela é uma equação que é essa equação aqui, ó. Ela relaciona Fzinho, Pzinho e P'Linha. Então, vamos com calma. A gente tem que ver o que significa cada uma dessas letras, tá bom? O Fzinho, olha aqui, é a distância focal do espelho, que é a metade do caminho do raio. Então lembra que o centro de curvatura, a distância do centro até o vértice é o raio, só voltar no início da aula. A distância do foco até o vértice é o Fzinho, que é a distância focal. E ela vale metade do raio, né? Se eu passar esse 2 para lá dividindo, R dividido por 2 vai dar a distância focal. Ou o raio é o dobro do foco, tanto faz. Então F é a distância focal, gente. Do foco até o vértice, que é metade do raio de curvatura do espelho, ok? E o P e o P'Linha são fáceis. O P é a posição do objeto em relação ao espelho, tá? Então é a distância, direto aqui, distância matemática mesmo, tá? Distância mesmo, do objeto até o espelho, do objeto até o vértice. E o P'Linha é a distância da imagem até o vértice, distância daqui até aqui, tá certo? E aí tem uma regra de sinal que você precisa ficar ligado, tá, gente? Tem uma regra de sinal para o F e uma regra de sinal para o P'Linha. Se o teu espelho é côncavo, a gente diz que o foco é positivo, então você vai botar um valor positivo aqui no foco. Se o espelho é convexo, você tem que botar um foco negativo. Gente, é cheio dessas regrinhas, não tem jeito, tem que saber isso de cor, tá? Então, se o espelho é convexo, o foco é negativo, espelho côncavo, foco positivo. O P'Linha positivo, que é essa distância aqui, significa que a imagem é real, se forma fora do espelho e é projetável. O P'Linha negativo significa imagem virtual, se forma dentro do espelho e é observável, como a gente já viu, tá bom? Então, P'Linha positivo, imagem real, P'Linha negativo, imagem virtual. E essa é a fórmula que relaciona foco, posição do objeto, posição da imagem. Fechou, é simples. Depois a gente vai ver exemplo, tá? Para calcular com isso aqui. Vamos lá. Segunda equação é a equação do aumento linear transversal ou da ampliação. Então, gente, tem gente que se perde aqui nesse azão, mas é bem fácil de você entender. O azão, gente, ele é simplesmente uma relação adimensional de tamanho. Ou seja, se eu tenho um objeto de 10 centímetros, e eu tenho uma imagem formada de 30 centímetros de tamanho, a imagem é quantas vezes maior que o objeto? 3 vezes. O objeto 10, a imagem 30. Então, o azão, que é a ampliação, vale 3. É isso. E não tem unidade, tá? Ele é adimensional. Ele é simplesmente uma relação de tamanho. Quantas vezes a imagem é maior ou quantas vezes a imagem é menor que o teu objeto. Tá bom? Então, existe uma regra de sinal que eu vou mostrar aqui nos exemplos de valores para vocês. Ó. Por exemplo, se você tem um caso lá no espelho que a imagem é direita e 3 vezes maior, imagem direita, cabeça para cima, 3 vezes maior, então o azão vale 3. E 3 positivo. Por que 3 positivo? Tá aqui, ó. Porque se a ampliação é positiva, a imagem é direita. Se a ampliação é negativa, fosse menos alguma coisa aqui, a imagem seria invertida. Então, imagem direita, azão positivo. Imagem invertida, azão negativo. Tá bom? Então, o azão te indica isso. E ainda o módulo do azão, sem se preocupar com o sinal, ele vai indicar justamente se a imagem é maior, se a imagem é menor ou se a imagem é do mesmo tamanho que o objeto. Então, se o módulo dele é maior que 1, imagem maior que o objeto. Olha aqui, ó, o módulo desse azão é 3, então a imagem é 3 vezes maior, tá bom? Se o módulo do azão for menor que 1, a imagem é menor que o objeto. E se o módulo do azão for igual a 1, a imagem e o objeto são do mesmo tamanho. Beleza? Vamos para o segundo exemplo.
Imagem invertida e 5 vezes menor, pessoal. Agora, ó, invertida e 5 vezes menor. Primeiro, se a imagem é invertida, o azão é positivo ou negativo? Negativo. Se a imagem é invertida, o azão é negativo. Então, invertida e 5 vezes menor. Então, o azão é menos alguma coisa. Menos quanto? Menos 5? Não, porque 5 é maior que 1. A imagem é menor que o objeto. Então, o azão, como é que você escreve? É menos 1 sobre 5, porque ele é 5 vezes menor. Então, o módulo do azão, ó, ele tem que ser menor que 1, portanto, deu aqui 0,2, tá? Então, o meu azão é menos 1/5 ou menos 0,2. Menos 1/5 ou menos 0,2. 1/5 é 0,2, né? E o menos porque é invertida. Tá? Então, 5 vezes menor, 1 sobre 5. 20 vezes menor, 1 sobre 20. Beleza, pessoal? 50 vezes menor, 1 sobre 50. 50 vezes maior, 50. 40 vezes maior, azão igual a 40. E aí, mais ou menos, vai depender se é direita ou invertida. Tudo bem? Pegaram a lógica da coisa? Então, vamos lá, ó. Se a imagem for invertida e do mesmo tamanho que o objeto, invertida e do mesmo tamanho. Se é do mesmo tamanho, o azão é 1. Mesmo tamanho. Agora tem que ver se é mais 1 ou menos 1. E aí é só ver se é direita ou invertida. Se nós estamos falando de uma imagem invertida, então o azão é menos 1, tá? Então, valor do azão maior que 1, imagem maior. Valor do azão menor do que 1, imagem menor. Valor do azão igual a 1, imagem do mesmo tamanho. Beleza? Então tá. Feito isso, pessoal, eu posso mostrar para vocês a equação do azão. Então, o azão ele é I sobre O ou menos P' sobre P. Cuidado com esse menos, tá? Esse menos aqui é da fórmula. Então, se você tiver uma imagem virtual que o P' é negativo, cuidado, daí é o menos da fórmula e o menos do P', tá? Menos, menos aqui, cuidado. Então, menos P' sobre P ou F sobre F menos P. Essa é a fórmula. E dependendo do caso, gente, você pode pegar, não precisa pegar todo mundo, tá? Eu posso pegar direto esse termo todo aqui igual a I sobre O. Depende do que eu tenho na questão, depende do que eu quero. Ou eu posso pegar menos P' sobre P igual a azão, ou menos P' sobre P igual a I sobre O e resolver a partir daí. Ou menos P' sobre P igual a F sobre F menos P, pegar só a igualdade final ali. Você pode pegar quaisquer dois termos ali para fazer a igualdade, tá bom? Regrinha de sinal, gente, agora é para o izinho. Se a imagem é direita, o izinho é positivo, tá? E se a imagem é invertida, o izinho é negativo, tá bom? Então, imagem direita, izinho positivo, imagem invertida, izinho negativo. Então, é essa equação aqui e essa aqui, as duas equações que a gente precisa saber. E lembrar que o raio é o dobro do foco, tá bom? Então, vamos lá. Acho que agora a gente vai fazer exemplo. São 2 exemplos para encerrar a nossa aula. Então, respira fundo aí, vamos lá. Pessoal, primeiro exemplo. Um espelho convexo de raio 2 metros é instalado num parque de diversões. Uma pessoa segura um picolé de 30 centímetros a 50 centímetros do espelho. Qual a distância da imagem ao espelho e o tamanho da imagem? São 2 perguntas. Então, vamos lá. Pessoal, tem vários passos aqui para resolver. O primeiro passo que eu gosto de contar para vocês é tentar, se for possível, né, identificar o caso de informação. Tá? Então, olha para a questão. Esse espelho aqui é o quê? Convexo. Espelho convexo. Então, lembra, o espelho convexo só tem um caso, gente. Só tem um caso de formação, que é esse aqui. Tá? Que a gente acabou de ver ainda há pouco. Então, a imagem é sempre virtual, menor e direita. Então, deixa isso aqui na cabeça. É o caso que a gente está trabalhando. Agora, o segundo passo é tirar os dados matemáticos que a questão forneceu e fazer o ajuste das unidades, porque nessas equações aqui não pode ter uma mistura de unidades. Ou você bota todas as distâncias em metro, ou você bota todas as distâncias em centímetro, tá? Tem que ajustar isso aí, não tem problema sem centímetro, mas tem que ser todo mundo em centímetro. Vamos lá. Então, pessoal, o que a questão me deu? Ó? Primeiro, convexo de raio 2 metros. Então, o raio menos 2 metros. Professor,
aqui é 2 metros. Por que ficou menos 2? É o que eu disse para vocês têm que ficar ligados. Se o espelho é convexo, o foco é negativo. E aí, portanto, o raio também, porque o raio é o dobro do foco. Tá? Então, a minha distância focal, a questão não deu, mas é só tirar do raio. Se o raio é 2 metros, então o foco é menos 1 metro. E 1 metro em centímetros, só porque as outras distâncias estão em centímetro, ó, eu vou passar tudo para centímetro, então meu foco vai ficar menos 100 centímetros. Tá bom? Então, informação camuflada, hein, gente? Cuidado com isso aí nas questões. Beleza, que mais? O picolé tem 30 centímetros. O que é esse 30 centímetros? É o tamanho do picolé, ou seja, o tamanho do objeto, ozinho. Então, meu ozinho é 30 centímetros, tá bom? O meu P, que é a posição do objeto até o espelho, é 50 centímetros, porque o picolé tem 30 centímetros a 50 do espelho. Então, o meu P é 50 centímetros. Qual é a distância da imagem ao espelho? Que letrinha é essa? Imagem ao espelho é o P'. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui é determinar o P'. E depois ele me pergunta o tamanho da imagem. Qual é a letrinha aqui embaixo que eu busco para saber o tamanho da imagem? É o Izinho. Então eu quero saber o P' e quero saber o Izinho. Tá bom? Pessoal, agora você tem que olhar aqui, ó, daqueles dados da questão, qual é a equação que dá para usar. Então eu sei o foco do espelho e eu sei o P. Eu quero o P'. Gente, sem pestanejar, direto essa equação aqui, ó. Se eu tenho foco e tenho P e quero P', dá para usar direto essa aqui. E aí eu vou para o meu terceiro passo, que é a resolução matemática da minha questão. Então, ó, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O foco era menos 100, hein? Então fica menos 1 sobre 100 igual 1 sobre P, que é 1 sobre 50, mais 1 sobre P', que é o P' que eu estou querendo descobrir. Zebras matemáticas grandes que você vai se confundir na hora da prova. Você vai olhar para cá e dizer, ah, o 50 está dividindo, vou jogar para lá multiplicando. Não, pelo amor de Deus. Pessoal, aqui eu tenho uma soma de duas frações. Então você tem que se livrar dessa fração aqui para o outro lado subtraindo, negativa. Então, quando ela passa para lá, o meu 1 sobre P', tá? Isolando ele aqui, ó, 1 sobre P', vai ficar menos 1 sobre 100, que já estava lá, olha só, menos 1 sobre 100, e essa fração passou para lá negativa. Então, menos 1 sobre 50, menos 1 sobre 100. Tá? Agora eu tenho uma subtração de frações. Como é que eu resolvo isso? Ai, matemática básica para que te quero, não é, pessoal? Vou dar uma dica. Em geral, a gente aprende que numa soma ou subtração de fração, a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum dos caras aqui de baixo. E aí pegar esse resultado, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. Se na hora do Enem, na hora da prova, você não lembrar como é que faz o mínimo múltiplo comum entre esses caras, a dica é, não lembra fazer o mínimo? Simplesmente faz o produto deles. Isso vale sempre, pessoal, sempre, tá? É só fazer o produto, multiplicar todo mundo que está embaixo. Então, o meu 1 sobre P' ficou, ó, embaixo eu só multipliquei. 50 vezes 100, 5.000, olha aqui, ó. Só multipliquei os dois. Poderia ter feito o mínimo, mas nem fiz. Então, 50 vezes 100, 5.000. Agora, você pega esses 5.000, divide pelo cara de baixo, multiplica pelo cara de cima. Então, vamos lá. 5.000 dividido por 50 vai dar 500. Aliás, vai dar 100. 100 vezes menos 1, menos 100. Tá bom? 5.000 dividido por 100 vai dar 50. 50 vezes menos 1, menos 50. Certo? Acabou. Agora está praticamente resolvido. Ó. Menos 100 menos 50, menos 150. Então ficou menos 150 dividido por 5.000. E aí agora é multiplicar cruzado, né? P' vezes menos 150, 5.000 vezes 1. Então aí depois você pega o 150, passa para lá dividindo embaixo dos 5.000 e aí vai ficar P' então igual a menos 5.000 dividido por 150. Faz essa continha, você vai chegar no P' negativo, menos 33,33 centímetros.
Certo, povo? Então, tá resolvida a questão? Não tá, achei o pelinha, mas eu ainda preciso saber o tamanho da imagem. Então vamos lá, ó. Minha próxima fórmula aqui, azão igual a I sobre O, igual menos pelinha sobre P, igual a F sobre F menos P. Então, gente, agora o que a gente tem? Eu achei o pelinha, eu tenho o P da minha questão e eu tenho o O, né, que é o tamanho do objeto. Bom, eu posso tirar então só esse miolo aqui da equação, ó, I sobre O igual menos pelinha sobre P, porque eu tenho P, eu tenho pelinha e eu tenho O. Aí eu posso achar facilmente o meu Izinho, tá bom? Vamos trocar os valores, ó. Então, I sobre 30, 30 é o tamanho do objeto, picolé, igual menos, olha lá, menos, hein? Porque esse menos é da fórmula e esse menos é o menos do pelinha. Então, menos 33,33 dividido por P, que é 50. Multiplica cruzado aqui, pessoal, tá? Então, I vezes 50 igual a menos 30 vezes 33,33. Faz a continha, depois passa o 50 para lá dividindo. Aqui repeti o passo, né? E aí, viajei aqui. Deveria passar o 50 para lá dividindo. E aí você vai chegar no Izinho igual a 20 centímetros. Fechou? Então, determinei o pelinha, determinei o I. Agora acabou, está resolvido. Se você quiser, você pode fazer ainda um quarto passo, que é checar a coerência do seu resultado. Ou seja, comparar os valores que você obteve com a figurinha, para ver se funciona, tá? Por isso que é legal o primeiro passo de tentar identificar o caso, porque daí eu posso comparar meu resultado. O que é comparar o resultado? Olha só. O meu pelinha deu negativo, certo? Se o meu pelinha deu negativo, significa que a imagem é virtual, regra de sinal que a gente viu ainda há pouco. Olha para o desenho, essa imagem formada aqui é virtual. Então está coerente esse resultado que a gente chegou com o resultado do gráfico, da determinação gráfica da imagem. Tá? E a minha imagem deu 20 centímetros. E o tamanho do objeto era 30. Então, realmente, a imagem é menor que o objeto? É. Então, está coerente. Ou seja, o meu quarto passo é uma espécie de prova real. Só que você só consegue fazer isso se você conseguir identificar bonitinho qual é o caso de formação de imagem que está envolvido ali. Tá bom? Então, acabou nosso primeiro exemplo. Vamos para mais um. Então, ó, segundo exemplo, um objeto está a 50 centímetros de um espelho que forma uma imagem real e 2 vezes maior que seu tamanho natural. Imagem real 2 vezes maior. Já vai tentando associar com que letra a gente pode relacionar isso, tá bom? Então, uma imagem real 2 vezes maior. Qual é o tipo de espelho? Qual é a distância focal? E qual é a distância do objeto até a imagem? Não até o espelho, hein? Qual é a distância do objeto até a imagem? Vamos lá. Primeiro passo que eu gosto de fazer, identificar o caso de formação. Então vamos lá. Gente, olha só. Eu sei o tipo de espelho? Não sei. Eu não sei o tipo de espelho. Ah, professor, se eu não sei o tipo de espelho, como é que eu vou identificar o caso? É só ver a informação que ele deu, ó. A imagem que se forma é real, portanto invertida. A imagem real é invertida, como a gente viu em todos os casos, tá? Isso é uma regra para todo objeto real, que são os objetos que a gente está fazendo. Toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita. Guarde isso para objetos reais, que é o que a gente faz. Toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita. Então, gente, se a imagem é real, portanto, invertida e 2 vezes maior, volta lá nos casos, você vai ver que o único caso de formação de imagem que cumpre esse requisito aqui é esse caso. Tá? Então, um objeto colocado aqui e a imagem real e maior que o objeto. Então, real, invertida, maior que o objeto. E aí, com isso, a gente resolve a primeira parte da questão. Qual é o tipo de espelho? É um espelho côncavo, tá bom, pessoal? Agora vamos lá. Segundo passo. Tá, então resolvemos, né? O primeiro tipo de espelho é côncavo. Segundo, agora vamos tirar os dados matemáticos e ajustar as unidades. Vamos lá. Primeiro, o que eu tenho? O objeto está a 50 centímetros de um espelho. E a imagem é real e 2 vezes maior.
Imagem real e 2 vezes maior, está embutido para vocês o valor do Azão, que eu tanto bati na tecla ainda há pouco. Então, imagem real, que é invertida, e 2 vezes maior, o Azão fica menos 2. Menos porque é invertida e 2 porque é 2 vezes maior, ok? Então, o meu P é 50 centímetros, o objeto está a 50 centímetros do espelho, então meu Pzinho é 50. Que mais? Qual é o tipo de espelho? Agora eu quero qual a distância focal e qual a distância do objeto até a imagem. Então, olha só, vai no desenho. Eu quero saber a distância do objeto até a imagem, DOI, por exemplo, aqui, tá? Distância do objeto à imagem. Mas, pessoal, eu só tenho a distância do objeto ao espelho. O que é que eu faço? Gente, fica ligado, o P' é a distância da imagem até o espelho. Então, se você descobrir o P', que é a distância da imagem ao espelho, e você tem o P, porque a questão deu, então se você tem o P', que é a distância total, e tem o P, que é daqui até aqui, você rapidamente vai descobrir a distância do objeto até a imagem. Então vale o raciocínio, tá? Por isso que tem que desenhar e vai ajudar vocês a visualizarem o que está acontecendo. E ele quer saber também o foco, né? Qual a distância focal do espelho. Então vamos lá. Terceiro passo, resolução matemática. Eu tenho essa fórmula aqui. E aí o que eu posso fazer? Ah, claro, olha só. Eu tenho o Azão, ó. Eu tenho o valor do Azão. Eu tenho o P. E eu quero o P'. Então eu posso simplesmente pegar o Azão igual a essa parte aqui. Bom, não foi o que eu fiz primeiro. Eu tenho P, eu tenho Azão, então eu usei direto Azão igual a F sobre F menos P para determinar o F, tá? Enfim, mas se quisesse, podia sair com Azão igual a menos P' sobre P e já determinar o P'. Gente, à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, o meu Azão é menos 2, F sobre F menos P. Agora você pega todo mundo que está aqui embaixo e passa para lá multiplicando. Lembra que tem que fazer a distributiva, tá? Então, fica menos 2 vezes F, menos 2 vezes menos 50, que é mais 100. Então, menos 2F mais 100 igual ao que ficou aqui, que é o F. Agora, então, você passa o 2F para lá, vai ficar 3F, aí passa o 3 dividindo, o 100 dividido por 3, e você vai achar o F igual a 33,33 centímetros. Então, metade da questão está resolvida. Determinei o foco do espelho, tá certo? E agora eu posso pegar, ó, menos P' sobre P igual F sobre F menos P. Tudo bem. Ou poderia pegar Azão, aqui eu fui burro, né? Podia ter pegado Azão igual a menos P' sobre P e já resolveria também da mesma forma, tá? Mas enfim, vamos lá. Se eu peguei assim, tá no slide, não posso mexer agora, vamos fazer assim mesmo. Então fica, ó, menos P' sobre P, o P é 50, tá aqui embaixo, igual 33,33 sobre F, 33,33, menos P, que é 50. Tá bom? Então você subtrai aqui, vai ficar um valor negativo, multiplica cruzado, enfim, faz a sua brincadeira matemática, você vai achar que o P' vale 100 centímetros, ok? E aí eu pergunto para vocês, resolvido o meu problema? Não, porque eu pedi a distância do objeto até a imagem, não a distância da imagem ao espelho. Então é só pensar, gente, olha só, se o P', que é a distância da imagem ao espelho, é 100 centímetros, e a distância P do objeto ao espelho é 50, então a distância da imagem ao objeto é 100, que é o total, menos esse pedaço aqui, que é 50. Então vai ficar 50 centímetros a distância do objeto até a imagem. Certo, pessoal? Então, com esses dois exemplos, a gente fecha aí a nossa aula de espelhos esféricos. Lembra que a imagem pode ser real, pode ser virtual. O espelho côncavo tem vários casos, o espelho convexo só tem um caso, e todos esses casos podem ser determinados matematicamente com a equação de Gauss e com a equação da ampliação. Então, você tem que sempre sacar a parada matemática para daí ver se a coisa está funcionando ou não. Tá bom, pessoal? Então é isso a nossa aula. Até a próxima. Bons estudos aí nas listas de exercício.